Quando o cliente diz para você que o seu preço está caro, quando o cliente diz para você que ele quer desconto, na verdade, ele não está reclamando do preço. O que o cliente está fazendo, ele está reclamando do valor percebido. Embora o cliente não saiba bem essa diferença, o que é preço, o que é valor, mas preço é o que ele paga, valor que ele recebe. Se ele diz que o preço está alto, é porque ele compara com o valor, mesmo que ele não saiba esse nome, ele compara com o valor percebido. Beleza? Primeiro, eu tenho que explicar algumas coisas que é a base do meu trabalho. A diferença entre preço e valor. Anota aí. Preço representa o que o cliente paga. Preço é dinheiro. Preço representa o que o cliente paga, beleza? Preço tem a ver com dinheiro. Jamais diga, meu valor é... Não, valor é outra coisa. Então, preço é o que o cliente paga e valor representa o que ele recebe. Preço, o que o cliente paga, valor representa o que ele recebe. Valor representa todos os impactos positivos que a vida do cliente vai mudar quando começar a se relacionar com você. Então, preço é o que o cliente paga e valor é tudo o que ele recebe. Meu nome é Sérgio Ricardo, eu sou consultor empresarial. A minha especialidade é ajudar donos de pequenas empresas a aumentarem as vendas das suas empresas, mudando apenas o que eles falam para o cliente. Uma das poucas coisas que eu aprendi na economia empresarial que vale a pena para ser empresário, para ajudar empresários, é uma definição que fala que preço é relativo. Anota aí. Preço é relativo. O cliente, quando ele ouve um preço, ele compara o preço com o valor percebido. Preço puro. Então, quando os seus clientes, os nossos clientes e nós, quando nós ouvimos um preço, é R$1, R$1.000, R$10.000, R$1.000.000, qualquer preço, ele é comparado com alguma coisa. Então, a visão de preço é relativo. É a percepção de preço, percepção. O preço, a percepção de preço, ela é criada comparando com alguma coisa. Então, quando o seu cliente diz que o preço está alto, na verdade, ele está comparando com a percepção de valor recebido. E eu vou explicar aqui agora para você um passo a passo rápido, para você gerar mais valor. Eu estou construindo o cenário para depois voltar para explicar, a ficha vai cair. Qual é o momento que você tem que aumentar o seu preço? Que quando você aumentar o seu preço, você vai dobrar as vendas da sua empresa. Beleza? Então vamos lá. Preço é o que o cliente paga, valor é o que ele recebe. E para você gerar valor para o cliente, tem algumas soluções. Solução número 1. Você tem que entender quem é o seu cliente ideal. O que é cliente ideal? Cliente ideal é um cliente com mais chance de compra. Anota aí. Cliente ideal é o cliente com mais chance de compra. Beleza? O cliente ideal, ele sabe que tem um problema, ele aceita pagar pelo problema, ele acha justo pagar pelo problema, ele tem pressa para resolver o problema dele, ele dificilmente perde desconto, é um cliente muito melhor. Eu costumo dizer que público-alvo representa todas as pessoas que podem contratar você. E cliente ideal é uma parcela desse público-alvo, só que é muito mais interessante você vender para esse cliente ideal. Beleza? Então, olha lá, número 1, você tem que saber quem é o seu cliente ideal. Número 2, você tem que entender quais são as emoções que ele está vivenciando. Eu falo sempre sobre ele quer eliminar dor e medo e quer conquistar desejo e sonho. Dor é uma coisa ruim que ele está sentindo agora, gera uma emoção negativa. É uma dor psicológica, uma dor emocional. Por exemplo, o meu cliente ideal são empresários, donos de pequenas empresas que trabalham demais e vendem pouco. Aí eles ficam com dores emocionais. Ele fica chateado, ele fica frustrado, trabalha pra cacete, leva pouco dinheiro para casa, não mora na casa que ele gostaria, não tem um carro que ele gostaria, a família não passeia como ele gostaria, os filhos não estudam na melhor escola da cidade. Eles percebem que se ele sair da empresa, o resultado cai, então ele tem que trabalhar demais, mesmo levando pouco dinheiro para casa, não tem tempo para ficar com a família, não tem tempo para ficar com os pais, com os filhos, não tem tempo de fazer as coisas que ama. Aí vai dormir estressado, não consegue dormir, fica com insônia, dorme mal, acorda cansado. Aí o dia seguinte vai ser uma merda que está cansado. E aí fica... E ele começa a ficar estressado, trata mal a mulher, trata mal o marido, tem paciência para nada.
A vida dessa pessoa fica uma merda. Alguém está passando por isso? Eu já passei por isso no passado, quando a minha empresa quebrou há 20 anos atrás. Isso é dor. O segundo ponto é medo. O que é medo? Medo é quando a pessoa fica preocupada que uma coisa ruim aconteça no futuro. Então, o meu cliente ideal, o dono de pequenas empresas, ele fica com medo. Medo de quebrar, medo de ficar endividado, medo de ser apontado na rua como falido, medo de ter cobrador na porta de casa, cobrando ele lá na frente de vizinho, vizinho vendo vergonha, família vendo essa vergonha. Medo de quebrar e virar empregado dos outros, funcionário dos outros. Esse é o medo. Então, o meu cliente ideal tem dores e medos específicos. O seu cliente ideal também. Ok? E como eu sei que o meu cliente ideal tem essa dor e esse medo, então, o que eu fiz? Quando eu entendi o que o meu cliente ideal queria, eu falei, cara, como eu ajudo esse cara? Aí, quando eu fui desenvolver os meus treinamentos, eu desenvolvi treinamentos para gerarem resultados rápidos. Os alunos entram nos meus treinamentos online, geram resultados rápidos, e aí eles percebem, o meu treinamento, eles ajudam a eliminar essas dores e medos do meu cliente ideal. Por isso que cara, o que eu tenho que botar aqui nesse treinamento para gerar resultado rápido? De tudo que eu aprendi nas consultorias que eu faço, nas grandes empresas, o que eu posso trazer aqui para dono de pequena empresa para gerar resultado rápido? Porque quando o meu aluno participa de um treinamento e gera resultado rápido, ele fica mais motivado. Ele acorda, ele tem disposição para acordar cedo. Ele tem disposição de fazer tudo o que é necessário. Ele começa a fazer mais disso. Aí o resultado começa a aparecer. Aí ele se dedica mais no treinamento. Aí ele aprende mais. Aí ele coloca em prática. Gera resultado. Aí ele fica motivado. Ele trata a mulher melhor, o marido melhor, os filhos melhor. Aí eles começam. Aí a família começa a tratar ele melhor, ter mais paciência com ele. Aí o empresário começa a atender, cuidar melhor dos seus funcionários, da sua equipe, dos seus clientes, porque ele vê uma esperança. Caraca, já começou a dar certo. Aí ele fica mais motivado. Aí ele vai lá e estuda mais. Aí ele coloca mais em prática. E aí ele percebe que ele vence a dor e o medo dele com os nossos treinamentos que geram resultados muito rápidos. Então, primeira coisa que eu fiz foi entender o meu cliente ideal. A segunda coisa que eu fiz foi criar treinamentos que geram resultados rápidos. Toda a comunicação da minha empresa para o mercado não é para vender treinamento e consultoria. É mostrando como a gente resolve dores e medos do nosso cliente ideal. Dessa forma, as pessoas, por exemplo, grande parte dos nossos alunos, dos últimos meses, são pessoas que vieram aqui para as lives, do nada viu uma live minha, vou ver essa live aí do Sérgio, do Doutor Vendas. Se conectou, gostou, aí assistiu a segunda, a terceira, anotou, colocou em prática as coisas que eu falei, geraram resultados, ficaram motivados, compraram o treinamento e continuaram a crescer. Então, primeiro passo, entender o que o cliente ideal quer ouvir. Primeiro, entender quem é o cliente ideal. Entender quais são as emoções dele, que ele está vivenciando. Principalmente as emoções negativas, os dores e medos que ele tem por causa de um problema que o seu produto ou seu serviço pode resolver. Beleza? Aí você constrói, ajusta a sua solução, o seu produto ou o seu serviço para gerar esse resultado para o cliente. O cliente vai ter resultado, vai ficar feliz. E aí você passa a comunicar para o mercado. Por exemplo, se você assistir um vídeo desse, como eu falo, a minha especialidade é fazer donos de pequenas empresas a terem resultados rápidos, mudando apenas o que eles falam para o cliente. Aí eu falo das dores e medos. Quem tem essas dores e medos já se conecta. Cara, eu vou comprar teu treinamento. Se você faz isso, eu vou comprar o seu treinamento. Fazendo esse cenário para você, esse contexto para você, o que você tem que fazer para poder aumentar o seu preço e você dobrar as suas vendas? Porque a maior parte dos meus alunos aumentam as vendas e depois eles aumentam os seus preços para ter mais lucro. Porque, na verdade, o cliente ele não quer preço menor. O que o cliente quer
valor, ele quer resolver as coisas na vida dele. O cliente chega pedindo preço, perguntando sobre o preço, ele começa a falar sobre preço, começa pedindo desconto, porque a nossa sociedade foi ensinada assim. Há 50 anos atrás, 100 anos atrás, existiam poucos concorrentes, e os poucos concorrentes que existiam tinham produtos e serviços muito parecidos. Então, se os produtos e os serviços eram muito parecidos, o único diferencial competitivo era o preço. Então, os nossos avós aprenderam com os nossos bisavós que eles tinham que perguntar de preço. Os nossos avós ensinaram os nossos pais que tinham que perguntar o preço. Os nossos pais ensinaram a gente que tem que perguntar o preço. É uma tradição que se repetiu por muitos e muitos anos. As pessoas não aprenderam a perguntar valor. Então, é um costume, é um cacuete, é um hábito das pessoas perguntarem o preço. Só que existe técnica para você mudar o rumo da conversa do preço para mudar o rumo da conversa por valor. Essa é a base do meu trabalho. Então, número 1, você tem que entender quem é o seu cliente ideal. Número 2, você tem que descobrir quais são as dores e medos dele. Número 3, você tem que saber a diferença de preço e valor, que eu contei aqui. Preço é o que o cliente paga, valor é o que ele recebe. Número 4. Minha cola eu botei aqui. Número 4. Primeiro, você começa a gerar muito valor para o seu cliente. Você começa a gerar muita vantagem para ele. O seu cliente tem que perceber que o que ele vai receber é muito mais do que ele esperava receber e do que ele pretende pagar. Porque é o seguinte, e não dá para enganar o cliente. É errado. E eu vou ensinar aqui, eu vou dar alguns exemplos. Exemplo número 1. Cara, quando eu comecei, olha só, quando eu comecei como treinador, há 10 anos atrás, eu comecei a criar um blog. Não sei se você sabe, como é que eu comecei como consultor? Há 20 anos atrás, a minha primeira empresa quebrou. Há 20 anos atrás, a minha primeira empresa quebrou. E aí, eu demorei uns 5 anos. Há 20 anos atrás, eu fiquei devendo 400 mil reais no dinheiro da época. Os especialistas dizem que hoje seria muito mais do que 1 milhão de reais. E aí, eu demorei uns 5 anos pagando essas empresas. Ok? E as empresas, olha só, a maior parte das empresas que eu fiquei devendo e que eu paguei com dificuldade, ficaram impressionados como é que eu conseguiria pagar. Como é que eu consegui pagar? E eles perceberam que, para que eu saísse da quebra e pudesse pagar todo mundo, eu aprendi muita coisa. Eu fui ameaçado de morte, de espancamento, eu fui obrigado a testar muita coisa. Eu descobri algumas coisas que deram muito certo, que é a base do meu trabalho, para sair daquela quebradeira. Eu fui despejada na minha empresa, despejada no meu apartamento, fui morar de favor, eu, minha mulher e minha filha, num quartinho na casa da avó da minha mulher. Foi um sufoco da porra. E as empresas que eu fiquei devendo e que eu paguei me contrataram. Eu comecei como consultor sendo contratado pelas empresas que eu fiquei devendo e que eu paguei. E aí gerou resultado, eles foram me indicando para outras empresas, e eu comecei a fazer consultoria para empresa pequena, depois para empresa grande, e foi crescendo para caramba. E aí, só que eu era contratado quem conhecia o meu trabalho. Aí eu falei, cara, eu quero começar a ser contratado por quem não conhece o meu trabalho. Aí eu comecei a fazer, eu fiz um blog, não tinha live na época, eu fiz um blog, um site, e comecei a postar um monte de conteúdo lá. O que eu falo no vídeo aqui, eu falava lá no meu site. E aí, eu não sei se você já acessou, é o meu nome, se você acessar www.sergioricardorocha.com.br, você vai encontrar o meu blog. Tem mais de 200 artigos lá, grande, enorme, maioria fui eu que escrevi quando eu comecei há 10 anos atrás. E aí, as empresas entravam em contato comigo, pediam uma proposta e não fechavam. Eu falei, porra, só fechava comigo, treinamento ou consultoria, quem me conhecia ou era indicado. Quem não me conhecia, não me contratava. Aí eu comecei a batalhar, aí eu descobri, eu consegui aprender a falar, e eu fui testando até conseguir as respostas, porque tudo que eu ensino, eu testei muito, eu só ensino o que eu testei e validei. E aí eu consegui descobrir a razão. Por exemplo, as grandes empresas me falaram, nenhuma grande empresa tinha me contratado até então. Mas até que eu consegui as respostas, eles falam, Sérgio, quando a gente quer contratar um palestrante, um treinador, a gente
pede proposta para 3, 4, 5 empresas. Aí digamos que venha 5 propostas. Uma proposta, o cara cobra 3 mil. O cara, 3 propostas cobram, isso na época, de 12 a 15 mil. E tem gente que cobra, não vamos trazer dinheiro para hoje, dinheiro de hoje. Tem um que cobra 5 mil, tem 3 propostas entre 20 e 30 mil, e uma proposta de 50 mil. Sabe o que a gente faz? Eu falei, não, a gente corta a de 5 mil, esse cara deve ser muito ruim, ele não tem coragem de cobrar preço maior. A gente cobra a de 50 mil. O cara é bom demais, não é para nossa empresa, ou então é louco, é personalidade, se acha muito. A gente contrata uma empresa, um palestrante que fica lá entre 20 e 30 mil. Falei, ok, beleza. E na hora, é como se fosse eu tomado um tapa na cara, que eu era o cara que cobrava 5 mil reais. Por que eu cobrava 5 mil reais, né, na época, há 10 anos atrás, para fazer uma palestra, um treinamento? Eu cobrava 5 mil reais porque eu não era conhecido. Eu era bom, já era bom. Eu já ajudava as empresas. As empresas aumentavam muito as suas vendas depois dos meus treinamentos e consultoria. Mas eu não era famoso, então eu achava que para isso eu devia cobrar mais barato. E isso me fazia não vender. Cara, sabe o que eu fiz no e-mail seguinte? Na proposta seguinte? Na proposta seguinte, eu subi o meu preço de 5 mil para 30 mil. Eu multipliquei por 6 vezes de uma hora para outra. Falei, se elas tiram o mais barato, porque, olha, você conhece essa frase, o mais barato sai caro. E aí eu aumentei de 5 mil para 30 mil. Só que eu não fiz só isso. Eu parei muito para pensar e eu comecei a gerar mais valor. Por exemplo, geralmente era uma palestra um treinamento de um dia. Aí, na minha proposta, fala, cara, eu vou dar um treinamento de um dia para você. Porém, um mês depois, eu vou fazer, no treinamento de um dia, eu vou ensinar tudo lá que você precisa para a sua empresa aumentar as vendas. Vou fazer um desafio entre toda a equipe de vendas. E um mês depois, nós vamos fazer uma reunião online. E os 3 ou 5, mas depende da equipe. Equipe grande era 5 ou 10, ou se fosse equipe pequena, com 20, eram 3. Quer dizer, nesse desafio que eu criar, os vendedores que venderem muito mais, eu vou dar um treinamento. Então vai ser o seguinte, vai ser um treinamento de um dia. Um mês depois, nós vamos ter um treinamento online de 2 ou 3 horas, relembrando tudo o que eu ensinei um mês depois, e aqui a galera vai prestar conta. Os vendedores que tiverem melhores resultados, e aí eu vou dar mais uma aula nessa segunda encontro. Os que tiverem mais resultado, 15 dias depois, eu vou fazer um treinamento só para esse grupo de mais 2 horas. Então, eu dava um treinamento presencial de um dia, mais para todo mundo, mais um treinamento ao vivo, como se fosse esse aqui, para todo mundo, e os melhores tinham uma reunião de um treinamento individual comigo. Ou, individual não, um treinamento com um pequeno grupo, só com os melhores. Cara, a galera ficava doida. Então, eu aumentei o meu preço, que estava muito baixo, parecia que eu era desqualificado. De 5 para 30 mil, de uma proposta para o outro. Os clientes antigos nunca mais me fizeram contato. Para clientes novos, já virei 30 mil o meu treinamento e ofereci muito mais do que os meus concorrentes. Fiz uma proposta legal, bonita, com foto, com um monte de informação importante. Aí as empresas começaram a me ligar. Cara, não ligavam quando era 5 mil e passaram a ligar quando o preço passou a ser 30 mil. Só que aí, como é que eram os meus concorrentes? Os clientes ligavam, ou eles falavam o preço já por telefone, ou mandavam um e-mail simples com o preço. Eu passei a ser diferente. Eu fazia o seguinte, quem me ligava, eu ouvia e falava, olha só, tudo bem, vou enviar uma proposta. Eu não falava preço por telefone. Olha só, você é a única responsável, geralmente não era o diretor nem o dono, era um assistente que ligava. E eu marcava uma reunião, uma nova ligação com o responsável da área para obter mais informações. E nessa ligação com o responsável da área comercial, eu fazia um monte de perguntas e já começava a fazer um monte de sugestões.
ficava uma ligação de 1 hora, uma verdadeira consultoria. E o cara falava para mim assim, ó, o diretor ou a diretora, ou o dono ou a dona da empresa, porra, Sérgio, essa ligação já está virando uma consultoria. Perceba que eu investia tempo nessa ligação. Eu dava um monte de dica. O cara, porra, cara, só na ligação para você saber como me ajudar, você já está me ajudando um monte de coisa. Eu falei, cara, mas porque todos os meus treinamentos, as minhas palestras, são customizados, são completamente adaptados. Eu vou falar lá exatamente casos da sua empresa. Se você é um banco, eu vou falar de banco, eu não vou falar de caminhão. Se você é uma indústria, eu vou falar de produção. Se você é uma indústria de produtos de higiene, se você é uma indústria de computadores, eu vou falar de indústria de computador. Se você é da Dell, eu vou falar do computador Dell. Mas como? Cara, assim que a gente fechar, você vai me indicar 3 vendedores da sua equipe, eu vou falar com o gerente, eu vou fazer várias ligações, eu vou entender o que está atrapalhando vocês de aumentar as vendas, porque eu sei várias técnicas, várias estratégias, mas eu vou identificar o seu problema real e toda a minha palestra, todo vai ser sobre o seu exemplo. Porra, ninguém faz isso. Nenhum palestrante faz isso. É sempre aquela palestra pronta, a mesma. Eu já contratei um palestrante 2 anos em seguida, foi a mesma palestra, cara, na mesma empresa ele fez a mesma palestra. Cara, mas eu vi aqui o seu preço é 30 mil reais, que é um preço padrão de um bom palestrante. Você cobra mais caro para isso? Perceba, eu saí de 5 mil, pulei para 30, o cara queria saber se eu cobrava mais caro. Com preço maior, eu falei, não, cara, o preço é esse, é só 30 mil. O cara, pô, então tá fechado. Entendeu? Era uma geração de valor muito grande. Então, primeiro ponto, gerar valor. Primeiro ponto é você fazer o seu cliente perceber que ele vai receber muito mais do que esperava. E outra coisa importante, eu tenho outro caso muito legal também. Uma rede de franquias ligou para mim uma vez e falou assim, Sérgio, esse caso é legal, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, pô, fala. Não ligou para mim. Ligou para minha empresa, uma das minhas vendedoras. Ela atendeu o telefone e negociou. Aí a vendedora entrou em contato comigo, Sérgio, eu vivia viajando, isso tem uns 3 anos, eu vivia viajando muito aí pelo Brasil, fazendo treinamento, consultoria. Ela, Sérgio, tem uma rede de franquias que tem 100 franquias. Cara, ela quer uma palestra online sua. Só que ela falou o seguinte, no ano passado ela contratou um outro palestrante muito conhecido, contratou o fulano. E aí pagou, se eu não me engano, 5 mil reais no ano passado para esse fulano. Mas ela não gostou muito, não. Ela quer contratar você, ela assiste lá os seus vídeos no YouTube, mas ela só tem 4 mil para pagar. E aí, você vai fazer? Eu disse que a gente não dá desconto. Eu vou dizer não, tá? Eu falei, mas peraí, me explica um pouquinho mais. Ela pagou 5 mil no ano passado e não ficou satisfeita, quer pagar 4 mil? Eu falei, cara, você fez aquelas perguntas que eu já ensinei? Já virou uma consultoria? Ah, Sérgio, mais ou menos. Aí eu comecei a fazer perguntas que ela não soube responder. Falei, você não fez, não. Deixa eu ligar. Aí eu liguei para a diretora, ela agendou a ligação, que eu liguei, ela estava aguardando a minha ligação. E eu fiz um monte de perguntas para ela foi me respondendo. Eu falei, cara, a palestra que o colega lá, o concorrente, fez foi adaptada para você? Ela falou, não. E eu falei, cara, o que você mais gostou do que minha equipe falou? Ela explicou e eu falei o seguinte, vamos esquecer preço? Imagina o seguinte, seria legal se antes dessa palestra eu ligasse para 5 franqueados seus. Eu mesmo, com a minha experiência, eu ligasse para 2 franqueados que vendem muito e 2 franqueados que vendem muito, 2 franqueados que vendem mal, um franqueado mais ou menos. E buscasse entender o que é que estava atrapalhando eles de terem resultado. Se eu pesquisasse, porque o franqueado não fala para a franqueadora a verdade, eu sei disso. Então, se eu pesquisasse e se eu adaptasse completamente a palestra para o que eles falaram, o que você acha? Ela, poxa, eu ia adorar.
mas isso vai ser muito caro. Ó. Não se preocupa com dinheiro agora, não. E se, além disso, a minha equipe ligasse para 10 vendedores de outros franqueados para ter a visão também dos vendedores, seria bom? Nossa, isso seria sensacional. Falei, beleza. Então, nós estamos falando de 15 ligações para entender o problema para diversos franqueados e vendedores para adaptar a proposta. Beleza. E se um mês depois dessa palestra online, se nessa primeira palestra online, a gente depois de... ela queria de 1 hora. Eu falei, de 1 hora não, eu vou fazer de 3 horas. Porque 1 hora é muito curto. 3 horas dá para explicar direitinho. E se no final dessa palestra de 3 horas, vou fazer uma palestra de 2 horas e meia, e na meia hora final, para completar 3 horas, eu vou criar um desafio. Vão ter, sei lá, iam ter umas 300 pessoas assistindo essa aula online, esse treinamento. Eu vou fazer um desafio. A gente vai ter uma outra treinamento 1 mês depois, 30 dias depois. E quem mais vendesse nesse período, colocando as técnicas que eu ensinei em prática, a gente tem um segundo treinamento de 3 horas também, onde eu ia tirar todas as dúvidas, né? Ou eu ensinar outras técnicas depois, que primeiro você ensina a base, eu ensinar depois técnicas que geram mais resultado ainda. E a gente avaliaria, você ia trazer o resultado, você ia dizer quais são os franqueados e os vendedores que tiveram mais resultado. E os que tiveram mais resultado iam ganhar um prêmio meu. Ela, nossa, Sérgio, isso era maravilhoso, tal. Eu quero, só não sei se vou ter dinheiro. Cara, eu só tinha 4 mil, mas para isso, Sérgio, eu não posso pagar muito, você deve ser um cara muito caro. Pelas coisas que você me falou, o seu preço deve ser muito alto. Eu vi no seu portfólio, você só trabalha com grande empresa. Cara, eu consigo aumentar o meu orçamento, mas eu não posso aumentar muito. Cara, eu falei, eu vou mandar uma proposta para você. Aí eu descrevi essa proposta. Se eu fosse cobrar pelos 2 treinamentos, pelo desafio e pelos treinamentos... lembrei. Nesse caso, os vencedores nos 30 dias ganhariam acesso a alguns treinamentos online meu. Se fosse juntar isso tudo, dava uns 40 mil reais na época. Lembra que ela só tinha 4. E aí, aí eu fiz, juntar, se fosse tudo isso contratado individual, daria uns 40 mil reais. Mas, cara, para te ajudar, neste caso, o investimento vai ser só 20 mil reais. Mandei a proposta para ela, e conforme eu combinei, liguei para ela, mandei a proposta agora para você, eu vou ver. Eu falei, olha só, sempre que você enviar uma proposta para um cliente, já agenda uma ligação. Beleza, já mandei, você vai ver agora. O que é melhor para você? Você agenda o próximo contato, você dá sempre 2 possibilidades, sendo que as 2 sejam boas para você. Você não deixa o cliente escolher, quem escolhe é você. Olha só, fulana, legal, olha agora, mas o que você prefere? Eu preciso já agendar, eu trabalho minha agenda, você sabe que é uma loucura, uma corrida. Você prefere falar hoje, no final do dia, às 18 horas, ou você prefere falar amanhã de manhã, às 9 horas? O que é melhor para você? Hoje às 18 ou amanhã às 9? Ela fala, Sérgio, amanhã às 9 que eu tenho que falar com o presidente e tal, com a diretoria. E aí eu liguei no dia seguinte, falei, e aí, tudo bem? Já definiram a data? Eu não liguei perguntando se ela ia querer comprar. Eu já tinha data. Sérgio, já tem a data, mas a gente está com um problema, cara. A gente não consegue nos 20 mil. Cara, eu acho que eu só consigo 15 mil, não sei o quê. Mas, cara, a gente adorou que não sei o quê. E aí bati um papo, falei, cara... E eu lembrei, como ela tinha 100 franqueados, 100 empresários iam conhecer o meu trabalho. Eu fechei em 15 mil e depois eu vendi um monte para os franqueados. Eu vendi um monte de coisa para eles, eu faturei quase os 40 mil. Aí quando eu contei essa história para a vendedora, eu falei, lembra que o cliente não queria pagar 4? Sim, ela vai pagar 15. Como? Porque eu falei assim, eu mudei a oferta. O cliente, ela queria uma palestra de 1 hora. Eu mostrei para ela que seria muito mais produtivo ter um treinamento de 3 horas, 1 mês depois um treinamento de 3 horas de novo, rolar um desafio. Eu mandei alguns áudios no WhatsApp durante 1 vez por semana. Eu falei também, 1 vez por semana eu vou mandar um áudio motivacional para a sua equipe, lembrando das técnicas que eu ensinei, e você vai mandar esse áudio no grupo de WhatsApp dos franqueados. Então, antes o cliente achou caro
uma palestra de 1 hora, R$ 5.000. Ela queria, quer dizer, um treinamento online de 1 hora, por 5.000, ela achou caro. Ela só queria pagar 4.000. Mas um treinamento de 3 horas, ou melhor, 15 ligações para a equipe de venda para entender o que estava atrapalhando. Um treinamento de 3 horas completamente adaptado para resolver os problemas que eles estavam vivenciando. Um treinamento de 3 horas depois. Um treinamento de 3 horas, 30 dias depois. Aprofundando, ensinando outras coisas. Mais um desafio, mais o treinamento online depois. 15.000 era muito barato para ela. Ela achou 20.000 muito barato, mas ela não tinha. Isso, lembra, eram condições comerciais há 2 ou 3 anos atrás. Entendeu? Porque muitas vezes o cliente chega pedindo uma coisa que não é o melhor para ele. Ele não sabe o que é melhor. Cabe a nós, que somos os especialistas no que nós fazemos, levamos o cliente para entender o que ele precisa. Então, eu fiz tantas perguntas nessa ligação inicial, eu fiz tantos comentários, eu fiz tantas sugestões. Eu pensei, já faz isso? Sim. Já faz isso? Não. Caramba, se você fizer isso, pode acontecer isso. Ela viu tanto valor na ligação, a gente ficou 1 hora e meia no telefone. Porque virou uma consultoria de graça. Eu gerei tanto valor para ela que ela percebeu que ela precisava de mais. E quando eu expliquei, eu montei um projeto completamente diferente, ela aceitou pagar 4 vezes mais. Primeiro, eu gerei valor, e aí depois eu vou aumentando o preço. Então, o tema da live de hoje foi: aprenda como aumentar seu preço e dobrar as vendas da sua empresa. E como é que você faz isso? Como é que você aumenta o seu preço? Primeiro, você aumenta o seu valor. Primeiro, você entrega para o seu cliente muito mais do que ele imaginava receber. Isso, só que é o seguinte: na sua oferta, na sua proposta, na negociação. Então, anota uma coisa aí. Número 1, você tem que gerar muito valor na negociação, muito mais vantagens do que os seus concorrentes oferecem. Ok? Então, na negociação de venda, número 1, você tem que oferecer mais vantagens do que o seu concorrente oferece. Número 2, você tem que oferecer mais vantagens e justificar essas vantagens para o seu cliente perceber que ele precisa mais do que imaginava. Beleza? Aí ele vai comprar. Aí vem o número 3. Número 3. Mesmo você já na negociação, você tenha oferecido mais do que o cliente imaginava receber, depois que ele comprar, você tem que entregar mais ainda. Você entrega mais vantagens ainda do que ele esperava receber. Porque aí ele deixa de ser um cliente e vira um fã. Ele deixa de ser cliente e vira um fã. Ele vira um fã apaixonado. Os meus alunos normalmente dizem que tem a percepção. Eu me emociono sempre que eu ouço isso. Os clientes falam: Sérgio, cara, tá sendo sensacional. Eu tô com a percepção de que eu tô recebendo mais do que eu paguei. Cara, você tá me entregando mais coisa. Tem que pagar alguma coisa a mais ou é só o que eu paguei? Eu falei: não, cara, é o que você pagou. É isso aí. Aqui na Dr. Vênus, nós somos conhecidos por entregar mais valor do que o cliente pensou receber. Um grande abraço. Que Deus ilumine a casa de você. Que você tenha uma noite maravilhosa. Procure se divertir com a sua família, curtir um tempo de qualidade com a sua família. Fica com Deus. Boa noite.